Você sabia que na pequena cidade de Orvieto, na Itália, uma estátua da Virgem na igreja de São Francesco começou a chorar sangue toda sexta-feira 13 e que, mesmo com perícias e relatos, ninguém conseguiu explicar o que acontece naquela pedra? O caso atravessou jornais locais, silenciou especialistas e abriu um corredor de medo entre os moradores que, por superstição ou fé, evitam cruzar a porta da igreja nessas noites. O que segue é a soma de testemunhos, registros e um arquivo particular que nunca deveria ter saído do porão da paróquia. A igreja de São Francesco se aninha no topo de uma ladeira de paralelepípedos, construída quando as carretas ainda rangiam com madeira e metal. No interior, o ar é sempre frio, mesmo no verão. O piso de pedra puxa o calor dos pés como se a casa guardasse uma memória de gelo. Velas queimam devagar, deixando um rastro oleoso no ar, misturado ao cheiro enfadonho de cera e incenso, e nos cantos, o mofo das paredes conta histórias com uma textura que se solta ao toque. Segundo relatos dos moradores, a estátua, uma escultura em mármore branco de estilo gótico, repousa no altar lateral à direita, sob um vitral que projeta manchas rubras quando o sol acerta o nordeste. O padre responsável, Matteo Bianchi, tinha 38 anos quando o fenômeno começou a chamar atenção. Sempre de fala baixa, olhos fundos e mãos que tremiam um pouco quando o nervosismo vinha. A restauradora chamada Lúcia Moretti, com 29 anos e especializada em obras sacras, foi convocada pela paróquia para avaliar possíveis danos. Havia também Giulia, jornalista de 35 anos de um jornal regional, que queria entender se era milagre, fraude ou destino. A motivação foi simples e ao mesmo tempo irreprimível: investigação. Padre Matteo queria preservar a fé e esclarecer a verdade. Lúcia queria proteger a obra. Giulia queria contar o que parecia impossível. O primeiro momento que chamou a atenção surgiu logo depois de uma tempestade que varreu as colinas. Gotas pequenas no mármore, o que poderia ser apenas água. Lúcia, com luvas brancas, limpou o rosto da Virgem com um pano seco e notou que o líquido tinha um brilho diferente, um tom que lembrava ferrugem. Pode ser só sujeira, disse ela, tentando traduzir calma. É só lama, respondeu o padre, enxugando as mãos no hábito. Naquele dia, a luz do vitral fazia o mármore parecer ainda mais pálido. O som do sino distante caía como uma promessa. Horas se passaram desde a primeira observação e nada mais aconteceu. A comunidade respirou e recuou da curiosidade. 3 semanas depois, numa sexta-feira 13, o sino tocou normalmente pela manhã, mas à noite, durante a vigília, alguém notou um brilho novo no rosto da estátua. Pequenas gotas escorriam dos olhos. No começo, todos racionalizaram. Alguma infiltração, uma falha na pintura de restauração, vandalismo. A evidência parecia simples, explicável. Mas no início da noite, diante de velas tremuluzentes e do cheiro acre de metal no ar, o líquido mostrou-se vermelho vivo, e o mármore branco da Virgem ficou maculado como quem guarda uma ferida antiga. Não é tinta, murmurou Lúcia, num tom que misturava medo e profissionalismo. Tem cheiro de ferro, disse Giulia, cobrindo a boca com as costas da mão. Alguém apertou o botão do pequeno gravador que a jornalista carregava. Ninguém ainda sabia que aquela gravação guardaria algo que até hoje faz especialistas franzirem a testa. As reações seguiram padrões conhecidos: negação, explicação racional, medo crescente. Padre Matteo pediu silêncio durante a missa, chamou o bispo e por fora manteve a voz firme. Lúcia levou amostras à noite para um laboratório improvisado na sacristia. O ambiente, que deveria ser seguro, cheirava a pó e suor. Os armários rangiam como se tivessem passado por gerações. Os testes daquela madrugada foram incompletos. Os resultados, segundo o laudo, foram inconclusivos. Não encontramos traços de pigmentos comuns, informou um técnico. Mas a frase soou como tentativa de fechar um buraco que não cessava de abrir. O segundo sinal surgiu numa sequência de sextas-feiras 13. A cada vez, o sangue escorria em maior volume, criando riachos que corriam pelos sulcos do vestido esculpido e pingavam no chão frio. A comunidade, antes curiosa, começou a reunir-se em vigílias silenciosas, como se observassem uma ferida viva. Os sussurros nos bancos, os passos em câmaras ecoantes, o cheiro de velas e de roupa úmida naqueles que chegavam, tudo compunha uma consonância de tensão. Em uma vigília, durante o silêncio, alguém jurou ouvir uma voz baixa, como um sussurro que vinha de dentro da pedra. Ajuda, alguém disse depois. E quando a palavra foi reproduzida, apagou-se entre as colunas, deixando apenas o som oco de quem tentava lembrar um sonho. Houve um falso alívio. Certa manhã, um jornal local escreveu que havia sido vandalismo, tinta especial derramada por desconhecidos. A polícia disse que não havia sinais de arrombamento. Por uma janela de esperança, até o bispo ordenou cautela. 3 dias depois,
Numa sexta-feira 13, as luzes das velas falharam uma a uma. Numa sequência silenciosa, o altar ficou mergulhado numa penumbra espessa e a estátua emergiu do escuro como se respirasse. A temperatura caiu, as paredes exalavam umidade e todos sentiram um aperto no peito, uma tontura que surgia como se o ar pesado pesasse sobre as costelas. O confronto com o inexplicável aconteceu naquela noite. A congregação, formada por 23 pessoas, incluiu curiosos, crentes e céticos. Lúcia aproximou-se com uma lanterna, a palma da mão trêmula tocando a base do pedestal para sentir a textura do mármore. Frio, quase úmido, com um alinhamento que não deveria existir em pedra. "Não toque!", gritou Julia, mas era tarde. Um homem da comunidade, Luca, avançou, como se tivesse sido puxado por um fio invisível. Ele estendeu a mão e encostou o dedo num dos olhos. O som que saiu da parelha foi um estalo seco, seguido por um silêncio que cortou o sangue do lugar. Lucas soltou um gemido que mudou de tom para um choro antigo, um som que não pertencia à idade ou a corpo. A mão dele queimou como se tocasse ferro fundido. Uma marca ficou vermelha e profunda, e depois, espetacularmente, o corpo dele não estava mais lá. No espaço vazio onde pisara minutos antes, havia apenas uma mancha úmida e o cheiro de ferro. Ninguém falou, ninguém se moveu. O pânico se alastrou. As velas se apagaram e alguém começou a correr, tropeçando na pedra lisa. Padre Mateu recitou preces em voz alta, mas as palavras pareciam se dissolver. Uma sombra, se é que se pode chamar isso de sombra, deslizou pelo corredor lateral e se postou perto do vitral. A figura era, ao mesmo tempo, a mesma que antes contemplavam, e um outro, impossível. Os olhos da estátua brilharam com um brilho que não era do mundo material, e o rosto da pedra pareceu ondular, como se debaixo do mármore algo respirasse. Havia um som baixo e pulsante, como água em tubo antigo, e então, num pico que não deveria ser descrito sem tremer, gotas grossas caíram não só do rosto, mas das dobras da roupa esculpida, formando pequenas poças que refletiam as luzes em círculos. Alguém tentou filmar com o celular, mas os registros posteriores mostraram apenas 3 minutos de estática e um frame final que ninguém conseguiu explicar. Uma sombra de face humana projetada sobre o mármore, uma face com a boca costurada por linhas finas, algo que não existia no real. A fotografia de Lúcia revelava o choque de olhos vazios, e a gravação de Julia captou, por cima do ruído, uma voz em sussurro que repetia uma palavra: vingança. Os fiéis correram. Luca não foi encontrado naquela noite. Na manhã seguinte, a polícia revistou igrejas vizinhas, os jardins, a cripta. Nada. Havia, porém, marcas na pedra do altar que pareciam unhas, arranhões profundos, como se algo tivesse tentado sair de dentro do mármore. Os dias que se seguiram foram de investigações oficiais que tentavam preencher lacunas com respostas plausíveis, vandalismo, efeito climático e histeria coletiva. Mas os documentos deixavam buracos. Um laudo dizia que a substância era orgânica, outro dizia que os anexos foram extraviados. O bispo, diante da pressão, concluiu por prudência que o caso permanecia em investigação. Testemunhas variavam nos detalhes, incoerências naturais de quem viu o próprio mundo sofrer rachaduras. Algumas senhoras juravam que a estátua, ao chorar, deixava sobre a pedra pequenas pétalas escuras que evaporavam ao toque. Um menino disse que viu figuras entrando na igreja quando a cidade dormia, carregando velas apagadas. Ninguém acreditou totalmente em tudo. E ainda assim, ninguém ousou negar totalmente a estranheza. O que sobrou foi um arquivo, fotos, uma fita com 328 segundos de ruído e, enrolada numa folha de tecido, uma mancha de sangue seco que ninguém quis tocar. 3 semanas depois, Lúcia recebeu uma carta anônima com uma foto dobrada no meio. Mostrava a face da Virgem com olhos lacrimejantes e, ao fundo, uma sombra que poderia ser uma porta entreaberta. A legenda escrita à mão dizia apenas: "Não corte o vínculo." Padre Mateu, abotoando o hábito com mãos que tremiam mais que antes, pediu silêncio e falou em tom baixo: "Há coisas que não são para nós." A maioria seguiu a vida, mas com um hábito novo. Atravessar a praça sem olhar para cima nas sextas-feiras 13. Até hoje, a igreja de São Francesco guarda a estátua que chora sangue em noites marcadas por uma superstição que se enraizou. O laudo final oficial não explica a ausência de Luca, nem as marcas na pedra, nem a voz na gravação. A única coisa concreta que circula entre os fiéis é um aviso sussurrado por quem esteve lá: não vá sozinho na noite marcada. E se o sangrar começar, não toque. E se algum dia você estiver em Orvieto numa sexta-feira 13 e passar em frente à porta da igreja, não entre, pois a pergunta que ficou é exatamente essa: se a pedra é apenas pedra, por que ainda há quem escute um choro vindo de dentro dela?